seu vozeirão de trovador, ele em pé fica do tamanho da estátua do laçador e é o próprio gaúcho que se tornou monumento. Engenheiro agrônomo com mais de 40 anos de profissão, vai ser sempre lembrado como fundador do 35 CTG e pelos estudos do folclore gaúcho, resgatando dezenas de coreografias e danças que desapareceriam. Com uma energia contagiante, ele se emociona ao falar da identidade do povo rio-grandense. Com a estatura de um nobre dos Pampas, sua imagem é a própria figura do gaúcho, como é descrita nos romances e canções. Um monumento, sim. Um grande homem, é claro. Afinal, ele continua trabalhando mais do que nunca pela história do nosso estado. Este é Paixão Cortes. Ao redor de um fogo de chão, numa fria noite de inverno, um grupo de gaúchos se reúne para lembrar o passado e reviver velhas histórias. Com curiosidade, se achegam os mais novos para saber como tudo começou. Não, na realidade, eu descendo lá de Santana, do Cerro Chato. E lá predomina, e o nosso tronco é das famílias Ávila. Eu sou Ávila por parte de mãe, Paixão Cortes por parte de pai. E lá naquele rincão é muito conhecido, todo mundo, até hoje, né? Essa zona rural, né? Então, quando alguém chega, reboleio lá, se atira numa macega, pode puxar. E sai de uma macega, um Ávila tocando, cantando e eu saí dançando. Nascido em Santana do Livramento no dia 12 de julho de 1927, desde criança, João Carlos Paixão Cortes gosta de música, de dança e das festas populares. Acostumado à vida rural, às lides campeiras e ao vestuário do homem do campo, sua vinda para a capital foi um choque. Naquela época começamos a questionar como é que podíamos tomar o mate. Isso que tu estás realizando aí era proibido. Chegar à porta da casa e à janela. E vestir roupa tradicional, muito menos, né? Com saudades dos pagos, um grupo de 8 estudantes do Julinho, liderados por Paixão Cortes, se sentiu insatisfeito pela maneira como vinham sendo tratados os valores e heranças nativos. Em 1947, 8 rapazes, 4 dos meninos estão aqui, né? Dos jovens. Dos jovens estão aqui. Experientes. Resolveram fazer um piquete para acompanhar os restos mortais da Vica Navarro. Naquela época, o Orlando Jorge de Graça, o Ciro Dutra Ferreira, o Antônio João Sá de Siqueira e mais os outros companheiros, João Machado Vieira, Fernando Machado Vieira de Cruz Alta, Cilso Campos de Alegrete, e Ciro Dias da Costa de Cruz Alta. Então, este grupo todo estudando e tinha as suas raízes no meio rural. Então, esses 8 rapazes formaram um piquete e recolheram cavalos aqui no Regimento Osório. Foi isso, Paixão? O Paixão, o Regimento Osório. Né? Recolhemos cavalos aqui. E dali que foi o movimento se expandindo para o resto do Rio Grande, primeiramente, e depois para o Brasil. Para resgatar aquele modo de vida rural, criaram a Ronda Campeira e deram início ao culto das tradições do Rio Grande. E isso tudo lá no Julinho foi equacionado e foi programado, não é? Baile gauchesco, concurso de roupa, de vestimenta, churrasco no baile, declamações, cantoria, né? E o desfile e conferências. Uma coisa engraçada, essa fumaça que está saindo aqui, ardendo os olhos, era a fumaça que nós fazíamos no porão, lá debaixo, subia para cá. Para a casa dele. A família também não estava aguentando. Vai explicar. Ele dançando, tudo chorando. É hora, rapaz. Daqui a pouco, para, pai, vamos ter que mandar churrasco. Vamos sair tudo pra fora, rapaz. No meio do salão, rapaz, tudo chorando. As gurias chorando, os caras chorando. Tudo.
Para, vamos apagar. Vamos correr com esses caras aqui. Era quase meia-noite quando Paixão Cortes, Ciro Ferreira e Fernando Vieira entraram a cavalo na Avenida João Pessoa, em Porto Alegre, onde ardia na Pira da Pátria o fogo simbólico. Improvisando uma tocha, construída com um cabo de vassoura e saco de aniagem, Paixão Cortes subiu ao topo da pira, onde retirou a centelha do fogo pátrio que, transformada em chama crioula, iria iluminar o movimento tradicionalista que estava nascendo. Que a chama crioula aquece o coração e o sentimento do gaúcho. No dia 3 de janeiro de 1948, os 8 do Julinho, mais Barbosa Lessa e outros que atenderam seu chamado, fundaram o 35 Centro de Tradições Gaúchas com o lema: em qualquer chão, sempre gaúcho. É interessante a nós lembrarmos uma coisa. Nós já tínhamos alguns companheiros com uma visão bastante atilada e que já se preocupavam em contaminar o resto do Rio Grande do Sul. Vocês começam um movimento tradicionalista em casa ainda, né? Acho que ele está aqui se referindo com relação às nossas reuniões na tua casa. Que foram ficando pequenas. Claro. E a mãe dele chegou e disse: mas não aguento mais vocês. Né? Então, foi ali que você saiu para Duque de Caxias, né, Ciro? Isso. Quando a mãe do Paixão pediu água, porque tinha sábados que chegava a juntar mais de 30 companheiros, ela, logicamente, ela se apavorou e disse: meu filho, está na hora de vocês procurarem um local mais espaçoso. Pare de fazer silêncio aqui em casa. Vamos sair tudo pra fora, rapaz. No meio do salão. A partir daí, foram surgindo outros centros de tradições, e das bases e estatutos do 35 nasceu o Movimento Tradicionalista Gaúcho, o MTG, que congrega atualmente mais de 1.500 entidades no Rio Grande do Sul, em outros estados do Brasil e no exterior. 50 anos depois, os atos daqueles 8 gaúchos se transformaram num culto ao gauchismo, que congrega mais de 8 milhões de participantes ao redor do mundo. O cargo que a pessoa desempenhava no 35 é que chamava a atenção do interior, porque constava ali fulano de tal, capataz da invernada, campeira, posteiro, peão e tal. Então isso é que chamava a atenção da indiada que rengueava da mesma perna pelo interior do estado. Então aquela pessoa, muitas delas escreviam para o 35 pedindo maiores informações. Vocês imaginavam esse movimento já nessa época que ele tomasse essa proporção? Não, sempre eu digo isso. Nenhum não de nós. podíamos imaginar. Era uma coisa que satisfazia a vocês mesmo. E hoje eu chego a essa conclusão. Graças a Deus que não se imaginou. Claro, porque se imaginar, já seria uma coisa formal. E ali justamente era a informalidade. Nenhum futurologista, nenhum futurologista norte-americano dos mais acurados disse: não, eu vou falar americano, porque até eles que estavam querendo botar a cultura dele não teriam capacidade de estar. Por isso foi uma expressão nativa de baixo para cima e não de cima para baixo. Mas o Paixão historiador, o Paixão folclorista, bailarino, professor, todo mundo conhece. Mas e o Paixão Cortes, como um dos maiores entendedores no estado de ovinocultura? O que tu me diz isso, Paixão? Não, eu tenho a minha vida profissional ligada à ovinocultura. Como técnico em
ovinocultura do estado e depois chefe do serviço de ovinotecnia, Paixão Cortes viajou por diferentes querências, divulgando novas técnicas sobre ovinos. Hoje aposentado, ele relembra os mais de 40 anos na Secretaria da Agricultura, onde iniciou como classificador de lãs. E eu me especializei também nessa área de carne, estive na Europa e aprendi muito e trouxe para o Rio Grande do Sul esses cortes especiais para a valorização da carne e a qualidade do cordeiro. Então a minha vida sempre foi dedicada a essa área e frequentemente ainda tenho a oportunidade de conviver com os ovinocultores, o que é muito agradável, porque o cachorro comedor de ovelhas só mata. Viajando a trabalho por todo o estado, Paixão Cortes aproveitava as horas vagas para colher informações e testemunhos sobre danças, instrumentos, roupas e características de cada época estudada. Não existiam estudos sobre roupa, sobre vestuário, e os que existiam eram muito raros e nem chegavam ao nosso conhecimento. A questão da dança também, Paixão. Para explicar para os mais novos aí, já existia invernada de dança, por exemplo, grupos de dança gaúcha, ou vocês foram também introduzindo aqui no... Não, o Ciro é companheiro meu da arrancada que nós fomos a 49, né? Lá 49, no março de 49. A primeira delegação que saiu do Rio Grande do Sul para o Uruguai, nós fomos representando o Rio Grande do Sul e o Brasil. E chegamos lá no Uruguai e a curiosidade, viram como os gaúchos, semelhante a nós outros aqui. E aí eles já, muito de uma visão muito ampla, já pegaram a coreografia e a música de uma dança uruguaia, a meia canha, para quando chegarmos aqui, depois de procurarmos através das nossas irmãs, das nossas namoradas, das nossas primas, procurarmos incentivar a entrada das mulheres no movimento. E aí, então, para isso, já teríamos uma dança para, pelo menos, começarmos a fazer alguns ensaios. E foi fogo. Se eu passamos um ano ou mais de um ano só dançando uma dança. Abra a gaita, gaiteira, para a dança do pezinho. Agora, seu foi! Junto com Barbosa Lessa, resgatou 22 coreografias autênticas publicadas em 1956 no Manual de Danças Gaúchas. Sozinho, segue até hoje suas pesquisas que resultaram na recuperação de mais de 70 danças que estavam esquecidas. E era muito difícil, então, a gente encontrar elementos para poder, além de anotar, eu não sou músico, não escrevo partitura, mas guardo de família e um exercício muito grande que eu tenho de memória musical. Então, nesse primeiro momento, a gente aprendia com os cantadores, descobria, viajava para o interior, lugares onde jamais a gente chegou, e as pessoas guardavam de memória. Foi muito difícil, que eram pessoas de 75, 80 anos, e até que nós chegássemos a convencê-lo de sapatear, de cantar, de dançar para uma gurizada jovem. Mas, felizmente, eles confiaram no nosso trabalho, especialmente o Lessa e meu, e a gente começou a gravar, trazia de memória, né? E depois voltamos quando surgiu o gravador. E como era o negócio do anu, na dança do anu? Eu canto o anu e vou dar uma sapateada. Ah, dava uma sapateada? Todo mundo me conhece como tocador de gaita. Eu fui fazer um trabalho juntamente com o Paixão uma vez, como dançarino, como da Invernada Artística do 35 e como pesquisador que o Paixão, para uma dança. Foi em São Jerônimo. Em São Jerônimo, para pegar os passos lá. Então eu fui aí como bailarino. Eu tenho esse privilégio de ter o Borghetinho dançando antes de tocar, porque ele não tocava coisa nenhuma. Não, hoje está tocando. Hoje é uma...
manteve por décadas programas gauchescos em diversas rádios. Na TV e no cinema, atuou como consultor de textos e costumes e participou como ator, encenando o personagem Pedro Terra no filme Um Certo Capitão Rodrigo, dirigido por Anselmo Duarte. É que estou numa dúvida. Que espécie de conselho o senhor quer? Sou solteiro, não tenho parentes e pretendo criar raízes aqui. Queria empregar meu dinheiro. Devo plantar ou criar? O senhor quer mesmo minha opinião franca? Naturalmente. Monte a cavalo e se manda ela cria! Ah, Matungo! O povo de Porto Alegre escolheu a estátua do laçador como seu símbolo. O gaúcho de ontem, de hoje e de sempre. Graças a Deus, passados 50 e tantos anos, nós estamos unidos aqui com a nova geração, comigo, com o Borgetinho. É uma alegria imensa, o Centro de Tradições, revivendo todo esse passado que está vivo no Rio Grande do Sul. E a gente fica muito feliz de ter essas oportunidades de revitalizar a cultura popular, autêntica do gaúcho, que há de perdurar enquanto existir um pedaço de chão e uma alma gaudéria. Graças a vocês é que eu e o Borgetinho aí tivemos oportunidade de ir no Centro de Tradições aí no 35, tocarmos aí nas penhas e tal, sempre lembrando o nome dessas pessoas que, com orgulho, abriram as porteiras para que o Rio Grande do Sul hoje fosse reconhecido nacionalmente e internacionalmente, né, Borgetinho? Então eu me sinto uma pessoa que faço parte hoje do movimento, toco música gaúcha por culpa do paixão. Não, eu assumo com muita alegria essa culpa e que eu estendo a todo o Rio Grande do Sul, porque vocês, jovens, estão revolucionando no tratamento dos festivais que vocês participam, com a música, com a cantoria e com as gravações. Escolhido como símbolo de Porto Alegre, a estátua do laçador representa um gaúcho de mais de 4 metros de altura, moldado em bronze pelo escultor Antônio Caringe. Paixão, e essa história aí de um dos primeiros LPs, o produtor do disco estava, na verdade, procurando para a capa do teu disco a figura que tinha pousado para o símbolo do laçador, hein? Não, ele achou que a capa deveria ser a estátua do laçador, né? Porque representava o símbolo da cidade, do Rio Grande do Sul. Ainda não havia sido feito um concurso. E eu disse para ele assim, tranquilamente, se tu vai procurar botar a estátua, pega o próprio laçador humano, em figura. Mas onde é que eu vou conseguir chegar perto, cara? Como é que eu vou chegar perto? Onde é que está ele? Está falando com ele. Mas não pode ser. Vou botar na primeira. Não, não bota na primeira capa. Acho que não. Agora, se tu quiser botar na contracapa, então aí sim. E na realidade, houve um trabalho da capa inicial. Abria, né? Ficava uma capa grande. Esse maior, né? E depois, então, botou na contracapa. A partir daí é que o pessoal começou a tomar conhecimento de que eu tinha posado para o laçador essa obra magnífica do Antônio Caringe, que eu tive a felicidade de conhecer e admirá-lo como pessoa humana e como artista, né? Principal símbolo do tipo campeiro do Rio Grande do Sul, o laçador representa nosso amor à tradição e apego à cultura gaúcha. O mestre Caringe conseguiu sintetizar na estátua a própria essência do modelo que lhe deu origem. Mais do que um símbolo do Rio Grande, o laçador vai passar para a história como uma homenagem à Paixão Cortes. Homenageado por todo o Rio Grande do Sul, no Brasil e no exterior,
autor de dezenas de livros e discos que divulgaram o tradicionalismo e contribuíram para a sua multiplicação, dançando e cantando com entusiasmo, Paixão Cortes continua apaixonado pelo que faz. João Carlos Paixão Cortes, um símbolo gaúcho, o laçador da cultura do Rio Grande do Sul.